Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está dando início à série Semana do Apocalipse com Lamartine Possela, vídeo 4. Vamos estar aprofundando, a palavra do Senhor, trazendo mais conhecimento e edificando a nossa fé e sabendo o que há de vir, nesses tempos que estamos vivendo por agora. Antes de começar a live, eu quero trazer uma novidade para os amados irmãos. Deixa eu ver como está aqui, tá? Beleza. Certo. Estou trazendo uma novidade para os irmãos. Essa transmissão aqui no grupo Cristo Glorioso está ok. Certo. Vamos estar entrando no vídeo 4, mas antes de entrar no vídeo 4, quero trazer uma novidade para os amados irmãos que estão no grupo Cristo Glorioso. Semana que vem, na próxima sexta-feira, vamos entrar no vídeo 5 e na outra semana, sem ser a próxima sexta, na outra sexta, o vídeo 6, encerrando, se não me engano, a semana do Apocalipse. Depois eu vou deixar a série montadinha lá no YouTube. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Cristiano Ferreira Cristo Glorioso, ajude essa obra, ajude a obra do Senhor. Temos aqui louvores, temos pregações, certo? E também estamos fazendo react da série Os Escolhidos, né? Tem o primeiro episódio aqui completo, caso o irmão queira ver. É uma série excelente, muito boa mesmo. Conta a história do Senhor Jesus Cristo, colhendo ali seus discípulos, uma parte retratada de Jesus, uma parte mais humanizada, uma parte dos discípulos também, mostrando o cotidiano deles, como eles viviam ali, as viagens deles, que Jesus vivia de lugar em lugar. E assim eu me vejo também, assim é meu ministério, é de lugar em lugar, tenho feito culto em vários lares. Se você quer um culto na sua casa, a gente pode agendar um culto, pois nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém? E a novidade que eu quero trazer para os irmãos é essa daqui. Semana que vem, na live da Semana do Apocalipse, vai ter o sorteio dessa linda Bíblia, tá? Com marca-texto. É uma Bíblia João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, com harpa e courinhos. Olha que linda essa Bíblia. É uma Bíblia de capa dura, capa dela na cor preta, tem o leão de Judá, representa o nosso Rei Jesus, que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, que vai governar todas as nações na segunda vinda dele. Vendo? Então tem, além da Bíblia, tem os corinhos e a harpa cristã. Então vai ter o sorteio. Quem participar da live
vai estar concorrendo a essa Bíblia, essa linda Bíblia. Amém? Ó, traduzido em português, João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, né? A Bíblia tradicional aí, evangélica, ok? As letras delas é um tamanho bom, tamanho grande, como vocês podem ver, certo? Então não perca a live da próxima semana. Será a semana do Apocalipse vídeo 6, certo? Só ver aqui se tá tudo certo aqui. Então vamos começar o vídeo 4, o julgamento das 7 taças. Amém? Só ajustar o áudio. Das 7 taças. Está lá no capítulo 16 de Apocalipse e vamos direto para a primeira taça. Capítulo 16, versículo 2 diz assim: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Gente, Deus está decidido a fazer guerra contra os adoradores da besta, contra os seguidores do anticristo. Estas úlceras malignas são piores do que a lepra e piores do que o câncer. E elas são comparáveis à sexta praga do Egito, né, que está lá em Êxodo, capítulo 9, versículos 8 a 12, depois você pode conferir. A segunda taça, meus queridos, está lá em Apocalipse 16, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Uau! Este vídeo é patrocinado pelo Opera, que é um navegador gratuito e tão poderoso que parece ter vindo de outro universo. Por isso Eu queria citar aqui um texto, um comentário, né, do Dr. Charles Ryrie. Charles Ryrie é um dos grandes escritores na área de escatologia nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele, além de ler muitos dos seus livros, né? Ele diz o seguinte a respeito da segunda praga: a segunda taça é derramada sobre o mar, e o resultado é que as águas se transformam em sangue, e todos os seres viventes do mar morrem. Aqui a imagem, gente, é vívida. É como se os peixes estivessem, na verdade, morrendo engasgados, né, com o seu próprio sangue, ou com sangue de mortos, né? Que ao invés deles estarem ali respirando através das guelras numa água limpa, eles vão respirar sangue morto, gente. Então, literalmente, vai morrer todo ser do mar, né? E aqui talvez seja uma das explicações do porquê que nos novos céus e nova terra não existe a presença do mar. Porque é interessante, gente, no novo céu e na nova terra não terá novas criaturas, vamos dizer assim, criaturas criadas de novo, né? Não terá uma nova criação. Todos os seres que habitarão, né, a nova terra e os novos céus são seres que já existiam. E aqui a gente vê claramente que morrem todos os seres. Na segunda trombeta, gente, a consequência para o mar é que 1/3 das criaturas morrem, né? Apocalipse 8, 9. Mas agora a destruição é completa, tá? Eu acredito, gente, que essa calamidade, esse caos,
acabará trazendo também muitas doenças e enfermidades que atingirão também a terra, né? As praias e daí por diante. Gente, é algo extraordinário. Pensa o seguinte, o mar é o lugar onde tem um maior número de espécies, de seres vivos. Nós temos 3/4 de água nesse planeta. Então, a verdade é que vai ser uma matança. Vocês já imaginaram quantos seres mortos boiando, apodrecendo com cheiros e tudo mais? Vai ser realmente terrível. Por isso que essas 7 taças, elas são muito piores do que os outros 7 de juízos, como dos selos e também das trombetas, né? A destruição será completa. Não vai mais sobrar nenhum ser vivo nos mares, entendeu? E já a terceira taça, está lá em Apocalipse 16, versículos 4 a 7, a Bíblia diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, a segunda taça diz respeito aos mares. A terceira taça diz respeito a quê? Aos rios e às fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Antes que alguém queira aqui fazer uma observação, uma pergunta: meu Deus, mas será que Deus não passou dos limites? Não foi duro demais? Gente, aqui fica muito clara a intenção de Deus. Assim como o governo do anticristo e os seus adoradores perseguirão e matarão aqueles que se recusarem a aceitar a marca da besta e o seu número, assim como os crentes que se converterem na tribulação serão mortos, não só pelo anticristo, né, mas por toda a humanidade. Eu creio que nessa época filhos acusarão pais e denunciarão pais. A intenção de Deus é para que filhos, marido, eles mulher, que estão na terra, vivos, besta, né, que vai mudar, vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Alguns então, ainda vão se arrepender, mas a maioria vão blasfemar contra Deus. Olha, ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Ele vai dizer: olha, o Senhor está julgando e o Senhor está fazendo exatamente o que era necessário, estabelecer juízo. Aí ele diz: porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ou seja, vocês derramaram o sangue dos justos, dos que não aceitaram a marca, dos que se converteram ao Cristo verdadeiro? Na live agora há pouco, a gente estava falando sobre perseguição, né? Para você ver, a gente vai ser perseguido até no fim dos tempos. Isso só vai acabar quando a gente for arrebatado e depois voltar com um corpo glorioso e dominar todas as nações junto com o Senhor Jesus Cristo. E o reinado do Senhor Jesus Cristo será um reinado justo, será um governo justo, né? Onde nunca houve na Terra, né? Até hoje, um governo justo para com todos, né? Então, verdadeiramente vai haver justiça na Terra com o governo do milênio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês mataram os servos de Deus? Então vocês não bebem mais água, vocês vão beber sangue. Entendeu? E aí ele volta a dizer: também War Thunder. O que a gente tem que fazer é preparar, né, meus irmãos? Se prepare, porque ninguém quer ficar para trás.
temos que ser igual às 5 virgens prudentes e cuidar do nosso azeite, abastecer as nossas lamparinas, manter a nossa luz acesa para enxergarmos o caminho e quando o noivo chegar, a gente seguir com ele. Amém? São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui fica claro e evidente, meus queridos, que Deus não vai além. Deus conhece o coração, as atitudes, as intenções, e aquilo que a humanidade receberá será a justiça digna, reta, nem 1 milímetro a mais e nem 1 milímetro a menos. Mas então eu quero fazer aqui uma observação. Querido, você não vai querer passar por isso. E você que acha que um Deus todo-poderoso, amoroso, faria os seus filhos que creem nele, que se entregaram a ele, passar por isso? Não, ele não fará. Aqueles que passarão por isso são aqueles que não creram no Messias. Neste tempo em que vivemos, está chegando aos últimos minutos, talvez os últimos segundos, do relógio de Deus para o tempo da igreja aqui na terra. Quando chegar a hora, Deus vai levar a sua igreja e todos que creem de fato em Cristo serão levados e guardados da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Amém? Agora, tem duas coisas Quem muito acompanhou os outros vídeos já ouviu isso, que em primeiro lugar, aquele que está destinado à salvação, guarda entre outras a sua coisas, santidade, busca santidade, não vai receber essa ira de Deus. Amém? No início da tribulação. Quer dizer, por um lado é Deus estabelecendo o juízo justo, mas por outro lado é uma resposta à oração dos mártires. Lá no capítulo 6, versículo 10, diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então ali os primeiros mártires da grande tribulação, estão clamando a Deus e dizendo: até quando, Senhor, você não vai julgar? E não vai vingar o nosso sangue que foi derramado? Aqui o sangue dos mártires será vingado. E agora, eles que derramaram sangue vão ter que beber sangue. O segundo aspecto digno de nota e de ser mencionado aqui é esses versos aqui, queridos, eles indicam que Deus separou um anjo especial, como superintendente do juízo sobre as águas. A gente pode até chamá-lo de o anjo das águas, O texto fala do anjo que está sobre as águas. Então, em Apocalipse 7, versículo 1, nós aprendemos que 4 anjos controlam os ventos do mundo. Isso nos mostra que, embora Satanás esteja no auge da sua força, quem manda de fato no mundo é Deus. Amém. Ele Glória a controla Deus. todas as coisas, ele controla os ventos, ele controla os elementos naturais, ele controla os juízos. Satanás, ele tem o seu poder de engano sobre os seus adoradores, mas Deus está no controle dessa agenda e desse mundo. Satanás nunca foi de fato aquele que detinha o poder. Ele tem um poder permitido por Deus, mas o Senhor dos Senhores é o nosso Senhor. Então, lembre-se disso quando você estiver passando por grandes lutas e por grandes tribulações. O nosso Deus é todo-poderoso e justos e verdadeiros são os seus juízos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará
o teu santo nome. Amém? Então, é hora, meu querido, de você que serve a este Deus, o Senhor da história, o Senhor que te amou a ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós, nos resgatar, que enviou o Espírito Santo para nos selar, para habitar em nós, para nos guardar e para no dia da redenção nos arrebatar e nos livrar dessa grande tribulação. Gente, é algo que nunca houve e jamais haverá. Este Deus Todo-Poderoso, Ele é santo, Amém. Ele é Glória a amoroso, Ele é Deus. misericordioso, ainda diante de tamanha impiedade, de Glória tamanha a Deus. rebelião, Aleluias. na grande tribulação, Deus dá à humanidade muitas Deus é muito oportunidades bom, para que se misericordioso, a convertam. misericórdia E dele dura muitos para se sempre. converterão, mas muitos rejeitarão a mensagem e se manterão na sua rebelião, mesmo com todas as consequências. A quarta taça, meus queridos, está lá em Apocalipse 16, versos 8 e 9. Aqui, talvez, no livro de Apocalipse, é que nós tenhamos as duas passagens mais claras em todas as Escrituras sobre a total depravação da humanidade. Tá? Tanto lá em Apocalipse 9, 20 a 21, quanto Apocalipse 16, 9. Os dois textos falam da recusa dos ímpios de se arrependerem dos seus pecados e afrontas contra Deus, mesmo diante de todas as evidências. O capítulo 16, versículo 9, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça, a quarta taça, sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, diante de mais uma evidência do juízo de Deus, agora o sol vai aumentar o seu calor, a terra vai queimar, vai ter incêndios florestais nas cidades, casas serão queimadas. Isso já acontece hoje em lugares como a Califórnia, né? E imagine quando Deus puser a mão e de fato o sol aumentar. As últimas queimadas que teve já foi terrível, mas não vai chegar perto blasfemaram o nome do grande e terrível dia do Senhor. Sobre esses flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glórias. Lá em Apocalipse 9, 21, a gente leu o seguinte. No vídeo passado eu falei um pouco sobre a parte física, né, da astrofísica, porque tem muito a ver com o que vai acontecer, né? É esperado que os cientistas, na verdade, alguns astrônomos, não astrólogo que estuda signo, essas coisas, astrônomo, cientistas, astrônomo também tem alguns amadores aqui no Brasil que ficam procurando e pesquisando sobre o planeta X, né? O planeta Hercópolis, né? Conhecido também como Nibiru, e a parte da astrofísica, a parte da física, a parte gravitacional, um corpo celeste muito grande se aproximando do sistema solar, pode sim provocar tudo que está descrito no Apocalipse, né? E se abalará os céus, as estrelas cairão sobre a terra, o sol perderá o seu poder e a lua também deixará de iluminar a terra, né? Então, essa questão desse Nibiru, desse planeta que alguns dizem que já está na borda do sistema solar, quando ele passar pela nuvem de Oort, vai empurrar vários asteroides que vão colidir com vários planetas e inclusive com a Terra, onde em Apocalipse diz sim que estrelas cairão sobre a Terra, né? E diz no plural, estrelas cairão sobre a Terra, vários cometas, né?
causarão essa destruição. Até mesmo diz que é um cometa que vai cair grande na Terra, chamado Absinto, que vai tornar as águas da Terra amarga, né? E que desse cometa vai ferir a Terra, que a Terra vai se abrir e sairão gafanhotos com poder ferir os homens aqui na Terra, né? Fala em Apocalipse. E esses gafanhotos, eles terão poder de escorpião, né? Para ferir, atordoar aos homens aqui na Terra, né? Vamos dar seguimento ao vídeo do pastor Lamartine. Seguinte, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Sabe, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Às vezes, eu fico impressionado como existem pessoas que podem ter todas as evidências do mundo, do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Já ouviram todas as mensagens, às vezes de familiares, já viram como Deus abençoa aqueles que lhe procuram, aqueles que lhe buscam, aqueles com quem Deus tem aliança. E mesmo assim, essas pessoas preferem acreditar nas balelas, nas mentiras, nos enganos e têm um ódio, né, contra os servos de Deus e contra Deus que é absolutamente inexplicável. Às vezes eu penso assim, não, meu Deus, não é possível que uma pessoa chegue a esse nível de entendimento, de oportunidades e não se converte, e outras em contrapartida, às vezes, lê uma página da Bíblia, uma pessoa compartilha e se escancara para Deus e se converte e vai ser livre, obviamente, deste tempo tão difícil que virá, né? Então, nesse momento, eu penso que Deus, lá na eternidade, de fato, escolheu aqueles que ele conheceu, né? Porque tem gente que eu vou te falar, tem gente que nem se um anjo aparecer se converte, né? Aliás, aqui nesse tempo das taças, nós teremos anjos pregando o evangelho e o povo não se arrependerá, né? Bom, a quinta taça, meus queridos, está lá em Apocalipse 16, versos 10 a 11. E o texto diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Uau! Então, a praga derramada sobre o trono da besta na quinta taça, aparentemente será concentrada somente sobre as 10 nações do antigo Império Romano, ou seja, das nações onde está o centro do poder do anticristo, tá? E o resto do mundo certamente vai também estar debaixo de provas, mas aqui quando fala do trono da besta, não pode ser somente ali o trono físico, né? Eu entendo aqui trono como uma metáfora para o lugar onde é o centro do seu poder, o seu QG, o quartel-general, que vai ser as 10 nações, e, portanto, eu creio que são nações que estão ou na Europa não, com certeza na Europa, mas muito provavelmente também ali na região da Turquia, né, onde era o Império Romano do Oriente. E mais uma vez a gente vê aqui o absurdo de que essas pessoas, mesmo sentindo dor, úlceras, trevas, desespero e angústias, não vão se arrepender, né? Se arrependeram das suas obras. A sexta taça, meus queridos, está lá em Apocalipse 16, orgulho, 12 a 14. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram,
para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, do oriente, né? Do leste. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, gente, aqui nós percebemos que o Deus do céu permite que esses demônios, esses 3 demônios poderosos, um sai da boca do dragão, outro do anticristo, outro do falso profeta, e eles vêm pelo rio Eufrates. Isso aqui pode ser uma metáfora, mas pode ser que já venham homens, né, possuídos por esses demônios, que vão convencer muitas nações. É o tempo do engano, né? Para a a gente tem que ler a palavra, conhecer a palavra, para não cair nesses enganos. Deus está por detrás, é Deus que está atuando na mente dos inimigos para que eles realmente queiram se reunir contra Israel e contra os servos de Deus. Eles vão ser incitados para destruir a Israel na batalha do Armagedon. Agora que eu quero dar aqui alguns números para que vocês entendam a grandeza disso, gente. O rio Eufrates, ele tem aproximadamente 3.000 quilômetros de comprimento. Em alguns lugares, ele chega a ter 1.200 metros de largura, tá? E a profundidade média é de 10 metros. Esse rio caudaloso vai estar completamente seco, e por ele marcharão este exército enorme de 200 milhões de soldados. Eu acredito que será uma mescla dos muçulmanos com chineses e com os exércitos inimigos de Israel, que se juntarão, né, com toda a humanidade para destruir a Israel. Isto também tem um significado, irmãos, espiritual muito forte, porque o rio Eufrates, gente, ele é a fronteira da civilização ocidental e oriental, desde o início da humanidade. A humanidade começou ali, na Mesopotâmia. A Mesopotâmia significa entre rios, e são 2 rios, o Tigres e o Eufrates. Então ele serviu de fronteira entre o Ocidente e o Oriente desde o início da humanidade, mas também no Império Romano. Não se esqueçam, o Império Romano, ele tinha a sede em Roma, o Império Romano Ocidental, e também dividindo para o Império Romano Oriental, tinha o rio Eufrates. Ali começava o Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla, né? Na atual Istambul, na Turquia, capital da Turquia, tá? Então, outra coisa também interessante, o rio Eufrates, ele se torna o lugar, o berço, tá, da civilização humana. Nasceu ali. O Jardim do Éden era por ali. Então, a civilização nasceu naquela região entre o Tigre e o Eufrates, né? No livro de Gênesis, fala de 4 rios, né? O Tigres e o Eufrates. Tudo começou lá e vai terminar lá, né? No hebraico, né? Esses 2, ninguém sabe quais rios são, mas o Tigre e o Eufrates existem até hoje. Então, eles serviram, né, de fronteira, né, de berço da civilização humana. Mas aqui a gente percebe que agora eles serão o túmulo da civilização humana, né? Primeiro eles se tornam o berço, agora ele se torna o caminho para o túmulo, né, da civilização humana. Aqui no rio Eufrates, na região do rio Eufrates, também foi fundada a primeira cidade na história dos homens, a cidade pagã fundada por Caim, chamada de Enoque, em homenagem ao seu filho Enoque, que não tem nada a ver com Enoque, que foi arrebatado. Isso está lá em Gênesis 4, 16 e 17. Então, nessa região, a primeira cidade humana foi criada por Caim, cidade de Enoque. E aqui, provavelmente, será construída a última grande cidade rebelde, né, contra Deus, a chamada Babilônia do Anticristo, aquela Babilônia de Apocalipse 18.
E aqui eu preciso dizer que muitos teólogos afirmam que esta cidade da Babilônia seria Roma, por conta das 7 colinas. Outros afirmam que seria Constantinopla, porque também tem 7 colinas. Mas há, dentre os teólogos, aqueles que acreditam que será construída uma nova cidade, que será o centro do governo do anticristo, que será a Babilônia, esta nova Babilônia que vai cair em Apocalipse 18. E é interessante que a novela Apocalipse, que passou na Rede Record, ela seguiu esta linha, né? Esta narrativa de uma nova cidade, que seria a nova Babilônia, que vai ser destruída, a capital aí do governo do anticristo. Eu realmente não posso afirmar com certeza qual das 3 opções, tá? Eu até acredito que esta opção terceira, de ser uma nova cidade com uma tecnologia alta, né, planejada, seja muito provável, tá? Mas não dá para afirmar com categoria. Finalmente, nós vamos agora falar sobre a 7ª taça, que está lá em Apocalipse 16, versos 17 a 21. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 Será partes. que é o Big One? E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, gente. Aproximadamente 50 a 55 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Uau, gente! Embora tenham terminados os julgamentos dos 7 selos, as 7 trombetas, e eu queria dizer que as 7 taças, e esta última taça, então, será o pior de todos os juízos. E eu quero aqui fazer 3 observações importantíssimas para você entender a gravidade desta última taça. Primeiro, a voz que sai do santuário ao lado do trono diz assim: feito está. Uau, está acabado, está acabado. Esta é a segunda das 3 vezes que esta frase, feito está consumado, acontece na Bíblia, tá? E ela geralmente antecipa algum grande evento. A primeira vez na Bíblia que esta frase foi usada foi lá no Calvário, na cruz, quando Jesus clamou: está consumado, lá em João capítulo 19, versículo 30. Né? Ele bradou, tetelestai. Né? A palavra não foi essa, foi em hebraico, mas a tradução para o grego é algo que traduz o que ele disse em hebraico. Está consumado significa está pago, tetelestai. A segunda vez é esta aqui, e a terceira vez acontecerá no fim da era da humanidade, tá? No limite, né, da existência da Terra, nestes tempos que nós vivemos, e o início dos tempos eternos. Acontecerá lá em Apocalipse 21, versículo 6. E o texto diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, Amém. o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte, aleluia, da água da vida. Ai, beba dessa água e jamais terá sede. Dizendo, é Jesus, o Glória nosso a Deus. Salvador, Oh, aleluia. que morreu por mim e por você. Eu aguardo, meu pecadores Jesus.
indignos, indignos, jamais Eu nós aguardo seríamos esse dignos dia, meu de Senhor sermos Jesus. salvos e Aleluia. habitarmos na presença de Deus. Mas Glória a ele Deus. veio à terra, e a primeira vez que ele veio para ser como o Cordeiro Santo, que foi entregue Humilde, pelos nossos pecados. servo, Mas a segunda serviu a vez, todos. ele virá como leão da tribo de Judá, Aleluia. como rei dos reis, como juiz Isso. de toda a história Glória a da humanidade. Deus. E ele dirá: feito está. Aleluia. Eu, o Criador, Amém. eu sou o Alfa e o Glória. Ômega, o princípio e o fim. Aqueles que Jesus. têm sede, Aguardo, a quem Maranata. tem sede, eu darei de graça. Eu e você jamais teremos que pagar por isso. Nós jamais Aleluia. teremos que merecer este dom. Eu darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. aleluia. Ele Glória é a aquele que é o Deus. princípio de tudo. Ele é o fim de todas Obrigado, as coisas. Deus, por Ele nos vai proporcionar dar isso. fim. Queridos, Perdeu o Jesus seu é o único início, filho é para o que fim, mas ele é nós o meio venhamos ter também. isso. Ele é o meio para Deus, ele é o caminho para Venhamos Deus. ter vida, Ele quem vida em nos leva abundância, para vida Deus. eterna. É Ele quem preparou um futuro Aleluia. de glória para todos aqueles Obrigado, que nele creem, Jesus, de por ter viverem para cumprido sempre ao toda a seu vontade lado. do Pai. Por isso eu quero dizer para você, Para pregue que a hoje palavra, a pregue o gente evangelho. está Nós aqui não nessa podemos condição de converter filho. ninguém, mas o Espírito Oh, Santo Deus, usa da obrigado, palavra Senhor para que Jesus. ela leve a salvação e leve a conversão Aleluia. das pessoas. Glória De a graça, Deus. queridos. De graça, Aleluia. meus irmãos. Pela graça, Sim, Deus, sois faça salvos, que mediante as pessoas a que fé. estão dormindo, Isso que não vem de vós, é dom despertem. de Deus, não de Oh, obras, Jesus, para que isso, ninguém Deus. se glorie. Desperta as Aleluia. pessoas que estão Obrigado, dormindo, Senhor. que estão Obrigado por esse adormecidas, privilégio. Eu creio, para que Senhor. vejam Eu essa creio que o Senhor proeza, está essa no maravilha controle, que o Senhor tem um Jesus fez e cajado, que tem a ainda há de direção fazer, de que as nada maravilhas que o acontecerá na Senhor história Jesus dos trará. homens sem que Oh, o Senhor glória a Deus, controle e aleluia. dirija, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. Aleluia. E até mesmo Sim, eu sobre os creio, seus Senhor inimigos. Jesus. Aleluia. Obrigado, A Senhor segunda Jesus. coisa digna de nota aqui, gente, é que neste momento acontecerá o maior terremoto que já existiu. Eu acredito que ele não Nos será Estados somente Unidos um esperam um terremoto Eu acho que ele será um terremoto lá que na falha destruirá de Sansa muitas Andras. cidades e será no mundo inteiro. A Mas verdade esse aí é que provavelmente até vai ser hoje, o maior sentido no terremoto mundo de inteiro. todos que aconteceu lá na cidade de Valdívia, no Chile, no ano de 1960. Ele foi um terremoto de 9,5 Nossa, na Deus. escala Richter. A escala Richter é uma escala que mede a intensidade dos terremotos e dos tremores. Mas a maior perda de vidas devido a um terremoto aconteceu no dia 23 de janeiro de 1556, em Shenzi, província da China, que matou 830 mil pessoas. Todavia, meus queridos, o terremoto da China será pequenininho diante desse terremoto que acontecerá no derramamento da última taça, gente, na segunda metade da grande tribulação. E a terceira coisa digna de nota aqui, quando essa última taça é derramada, é que haverá a maior chuva de granizo que cairá sobre a terra. Os É o que eu falei no serão começo da live, viu? que chegarão a pesar Algum um corpo talento, celeste que é vai aproximadamente estar 50 mexendo com a gravidade quilos. no Ou seja, nosso irmãos, sistema solar será um e tempo vai em que deslocar ali da o nuvem vinho de da Oort cólera de vários Deus e a ira do cometas, Cordeiro né, será vários derramada asteroides. para os homens que escolheram e se mantiveram obstinados no seu pecado e se recusaram a se arrepender e dar glória para Deus. Nós estamos caminhando já para o fim do livro de Apocalipse. Ainda temos algumas aulas, mas eu confesso para você que quando eu estudo sobre isso e falo sobre isso, meu coração fica consternado pelas vidas que ainda não se convertem. Então, querido, pregue e fale de Jesus. Aleluia. Compartilhe, não importa que eles vão rir.
A Amém. palavra Compartilhe de Deus esse não voltará vídeo. vazia. Você que está Alguns vendo esse vídeo, ouvirão e se compartilhe. rebelarão e rirão de nós e se levantarão com ódio contra nós, mas outros se entregarão. Então pregue. Amém. Pregue Glória a tempo Deus. e fora de É verdade, tempo. vamos Enquanto estivermos levar as vivendo no boas tempo da graça, novas na era da igreja, do reinado, pregue, do fale reino a dos palavra. céus. Essa é a mensagem mais importante. A mensagem de Jesus é Não essa. troque a mensagem O da reino cruz dos por céus nenhuma está outra próximo. mensagem. A cruz deve O reino ser dos centro céus está da tua próximo. pregação, da nossa Aleluia, pregação Maranata, e da a nossa hora vem, mensagem, Senhor para que as Jesus. pessoas se rendam a Cristo e Glória a possam Deus. viver com Ele, serem livres deste tempo de grande tribulação. Que Deus te abençoe, que Deus aleluia. possa vivificar a sua fé, que Deus te dê vitória sobre os pecados, Amém, glória a que você Deus. santifique a sua vida, que você abandone os seus pecados, para que você, no dia da grande convocação, você esteja na presença do Senhor, quando tocar Aleluia. a Então última esse foi o vídeo 4 Deus te com o abençoe. Lamartine Fique Porcela. com Deus, em nome de Jesus. Segue ele lá no Instagram, no Facebook. Segue ele também aí no YouTube. Pastor abençoadíssimo, viu? E não deixa de estar me seguindo também. O meu canal no YouTube, Cristiano Ferreira, Cristo Glorioso, certo? Vamos espalhar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo adiante. O reino dos céus está próximo. É chegado o reino dos céus. É chegado o reinado do leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. E já deixo o convite para os irmãos para o próximo vídeo, que é o vídeo 5 do estudo escatológico da semana do Apocalipse, onde vai ter o sorteio da Bíblia. Amém? Na próxima live vai ter o sorteio daquela linda Bíblia, capa de couro. Deixa eu abrir ela aqui mais uma vez. Essa Bíblia aqui vai ser sorteada na próxima live. Você que está vendo o vídeo, você que está vendo ao vivo, ou você que está vendo chegou agora, participe da próxima live. Você vai ter a chance de ganhar essa Bíblia, capa dura, Almeida revisada e corrigida, harpa e corinhos. É uma linda Bíblia. A letra grande, né, de fácil leitura. Então, você vai ter a oportunidade de estar ganhando essa Bíblia. Amém? Esse é o canal Cristiano Ferreira Cristo Glorioso. Peço humildemente que os irmãos ajudem, os irmãos que estão no Facebook, por gentileza, compartilhe, ajude, né, a estar compartilhando essa obra. Essa obra, ela tem um único patrão, que é o Senhor Jesus. E eu sou um dos seus empregados, onde existe vários pela terra. Então divulgue a obra do Senhor Jesus, ajude a divulgar o canal Cristiano Ferreira Cristo Glorioso, se inscrevendo, dando like no vídeo. Amém? Então peço humildemente para os amados irmãos se inscreverem no canal. Eu despeço dos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é tão maravilhoso, que Ele nos guarde, que Ele abençoe o nosso sono, os nossos sonhos, possa ser abençoado por Deus, e o dia de amanhã pertence a Ele. Eu confio em Ti, ó Deus, sei que amanhã será um dia de maravilhas e que o Senhor me dará forças, seja qual for a situação que vier por amanhã, o amanhã pertence a Ti. Entrega em Tuas mãos a minha vida, o Ministério Cristo Glorioso, o canal Cristo Glorioso, os amados irmãos que participam do grupo Cristo Glorioso. Oh Deus, obrigado. E venho mencionar aqui também, amado irmão Renato, que o Senhor possa estar abençoando ele com toda sorte de bênçãos,
toda sorte de bênçãos. Abençoe, abençoe sim, ó Deus. Com toda sorte de bênção. Cumpra a tua vontade sobre a vida dele. Cumpra o teu querer e os teus propósitos. Em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Deus Pai, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês, seu lar, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Encerro essa live. É muito gratificante estar com vocês e é muito gostoso sentir a presença de Deus. Espero que os irmãos tenham sentido a presença do Senhor e até amanhã. Amanhã terá mais uma live de adoração, 1 hora de louvor e também terá o react da série The Chosen, Os Escolhidos, uma série muito boa, recomendo os irmãos. Ela está com uma nota de 9.7. Ela é de origem americana, feita nos Estados Unidos, retrata a parte mais humanitária dos discípulos, a convivência deles e também do Senhor Jesus, amém? Então vamos acompanhe amanhã no react da série Os Escolhidos, The Chosen. Se você quiser baixar ela no seu celular, ela tem para iOS e Android, Play Store e Apple Store. Amém? Até uma próxima, meus queridos. Tchau, tchau.